Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 13 em diante, é a segunda mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema: a diferença entre o justo e o perverso. Você sabia qual é a diferença entre o justo e o perverso? Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Então você vai saber nessa noite. Todos acharam? É o último livro do Velho Testamento, né? É fácil, né? Então Malaquias capítulo 3, versículo 13. Então diz assim o texto: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? E Deus disse para aquele povo: vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso amigo, nosso Redentor que vive, aqui estamos nós, meu Deus. Já louvamos o teu nome, já te adoramos, já te bendizemos, já preparamos a boa terra do nosso coração para receber a boa semente, que é a tua palavra. A boa semente que na boa terra ela frutifica a 100%. Queremos crescer um pouco mais no conhecimento da tua verdade, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós vamos nos tornando pessoas maduras espiritualmente. E quanto mais maduros nós nos tornarmos espiritualmente, melhor nós vamos servir ao Senhor, melhor nós vamos te adorar. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala aos teus santos, fala aos teus escolhidos, fala àqueles que o Senhor trouxe a este lugar com mãos de misericórdia. E usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu e que o Senhor mesmo vocacionou sobre a tua igreja. E que tudo que for falado aqui nessa noite, que seja para a edificação do teu povo, que seja para a tua honra e que seja para a tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor. E que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Olha, meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus Cristo, a pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus, a pior coisa que pode suceder a um cristão, é quando ele começa a colocar as coisas materiais no lugar das coisas espirituais. Esta é a pior tragédia que pode acontecer na vida espiritual do povo de Deus, que era exatamente o que estava acontecendo aqui com esse povo. O povo de Israel neste momento aqui estava muito mais interessado nos bens materiais, nas coisas materiais, do que nas coisas espirituais. Eles estavam muito mais interessados nos bens materiais do que no próprio Deus. Essa é a verdade aqui. Então o que aconteceu? No momento que eles não estavam mais obtendo bens materiais, no momento que os seus desejos não estavam mais sendo satisfeitos, aí eles começaram a duvidar do amor de Deus. E Deus estava vendo isso. Deus estava ouvindo o que é que eles falavam. Eles estavam dizendo: de que adianta servir a Deus? De que adianta estar na igreja? De que adianta eu me esforçar para não faltar aos cultos? De que adianta eu ser um pastor? De que adianta eu ser um diácono? Qual foi o proveito que nós tivemos por guardar a palavra de Deus, por nos mantermos fiéis à verdade, por nos mantermos vivendo uma vida de santidade?
Era isso que eles estavam falando aqui. Agora, qual era a recompensa que este povo estava esperando por servir a Deus? Qual era a recompensa que eles estavam esperando receber de Deus por se manterem fiéis à palavra, por viver uma vida de santidade, por servir a Deus da maneira que Deus queria ser servido? Eles estavam querendo dinheiro, eles estavam querendo casa própria, eles estavam querendo receber da parte de Deus joias, automóvel de luxo, casa com piscina, roupas de grife. Eles estavam querendo receber de Deus muito dinheiro, salários altos, sabe, uma gorda conta bancária. Era isso que eles estavam querendo. Eu pergunto, será que não tem sido exatamente isto que o povo de Deus, na sua grande maioria hoje, também tem esperado receber de Deus como recompensa por servir a Deus? Será que esse mesmo Espírito que estava nesse momento na vida do povo de Israel não está hoje na vida de muitos crentes? Não está hoje na vida de muitos cristãos? Leia o versículo 15 outra vez. Olha o que eles disseram, e Deus ouviu. Eles disseram: ora pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor, escapam. Eles estavam dizendo: olha, os soberbos, os arrogantes, os perversos, aqueles que se fazem Deus a si mesmo, olha, nós estamos vendo muito deles aí transbordando de felicidade. Eles estavam dizendo: olha, os que cometem toda sorte de pecados, tanto na vida secular como na vida religiosa, eles estão prosperando. Eles zombam de Deus, eles debocham da fé evangélica, eles debocham da fé de Deus e eles escapam. Não acontece nada. Essa gente é o que eles estavam dizendo. Outro dia, já faz algum tempo, já faz alguns meses, eu estava assistindo um programa de televisão, de passagem, não sei se foi o Silvio Santos, eu não me recordo muito bem. E de repente ele estava dizendo assim, o apresentador estava dizendo assim: olha, para você crer em Deus, você não precisa frequentar uma igreja, você não precisa estar lá ouvindo um padre ou um pastor pregar, você não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço. E ele dizia: eu nunca coloquei os meus pés numa igreja, eu nunca abri a Bíblia, eu nunca li o texto sagrado, e no entanto, Deus tem me dado muito mais do que eu mereço. Você já imaginou uma pessoa que é formadora de opinião dizer isso para milhões e milhões e milhões de pessoas através de uma televisão? Isso é debochar da fé evangélica. Perguntaram a um ator da TV Globo, né? Qual é a sua religião? Ele respondeu: bom, eu sou espiritualista, eu creio em tudo, eu acredito em tudo. Essa coisa de ficar somente limitado à Bíblia, essa coisa de ficar somente limitado a estar numa igreja, a estar num templo, ele dizia, é para quem tem mente fraca. E só os que têm mente fraca é que ficam submetidos à Bíblia, é que ficam ali limitados à Bíblia, limitados a uma igreja, limitados a um culto. O líder da seita universal, o senhor Edir Macedo, numa das suas pregações na sede da seita lá em São Paulo, ele disse assim: cuidado com esses pastores que estão por aí hoje pregando predestinação, que estão aí hoje ensinando que o justo viverá por fé na palavra, não vai viver por fé em objeto, não vai viver por fé em coisa. Cuidado com eles, cuidado com essa gente, ele dizia, porque tudo deles é Bíblia para lá, é Bíblia para cá, é a palavra de Deus para lá, é a palavra de Deus para cá. E ele dizia: que lero-lero de Bíblia, que nada. Esse aqui com a gente, a coisa é diferente. Aqui é fogo no diabo. Aqui você tem que colocar Deus no canto da parede. Aqui você tem que sacrificar, porque senão Deus não te concede nada. Era isso que ele estava dizendo. E depois de falar esse monte de bobagens, deu uma risadinha de deboche, deu uma risadinha sarcástica, como ele costuma fazer, e disse assim: havia lá mais de 4.000 pessoas. Vocês querem ver como é verdade? Ele disse: olhem para a Universal, observe aí na Universal. Ele disse: veja,
Em 23 anos de existência, o que é que nós já temos? Nós temos rede de televisão no Brasil inteiro, nós temos emissoras de rádio, nós temos construtora, nós temos um banco, nós temos gravadora. E ele disse: olhe para as outras igrejas. Ele disse: olha, tem igrejas aí que tem 200 anos de existência e não tem nem um radinho de pilha. Ainda debochou. Tem igreja aí que tem 200 anos, não tem nem um radinho de pilha. O que é isso? Isto é zombar da fé evangélica. Então, aqui no tempo do profeta Malaquias, os judeus estavam imaginando que servir a Deus, que obedecer a Deus, que se submeter à vontade divina, que viver uma vida de santidade, que obedecer a palavra, que viver uma vida piedosa, era para receber em troca bens materiais. Era isso que eles estavam imaginando. Tem muita gente hoje que pensa da mesma forma. Acha que vir à igreja, obedecer a palavra, não faltar cultos, isso aí visa somente receber de Deus bens materiais. Então o que é que aconteceu aqui? Quando eles não viram os seus desejos egoístas sendo satisfeitos, eles começaram a pensar que não valia a pena servir a Deus. Não vale a pena servir a Deus. De que adianta servir a Deus? De que adianta a igreja? De que adianta estar no culto? De que adianta obedecer a palavra? De que adianta se esforçar para viver uma vida separada do que é profano? De que adianta? O versículo 16, acompanha aí na Bíblia, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Cuidado com o que você fala, viu? Porque Deus atenta para tudo, Deus ouve tudo. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que esse memorial dizia? Versículo 17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vê? Olha, irmãos, o problema, eu disse hoje de manhã aqui, não é o começo, não é o meio, o problema é o fim, é o final. As pessoas não dão muita importância para o fim. Elas estão sempre muito preocupadas com o agora, com o hoje. Elas não se preocupam com o amanhã. Elas não se preocupam com o final da história. O problema é quando chegar aquele dia que Deus diz: o dia que eu preparei. Aí vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Lê outra vez o versículo 18. Lê outra vez aí. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer dizer que nós já vimos uma vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como é que nós vimos isso, pastor? Como é que nós já vimos aqui nessa terra, no hoje, essa diferença aqui? Por exemplo, você tem o Espírito Santo, eles não têm. Olha que diferença estupenda, olha que diferença magnífica. Você tem o teu nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, eles não têm. Você recebeu de Deus vida eterna, eles não receberam de Deus vida eterna. Você está nas mãos de Jesus, das mãos de Jesus, ninguém pode mais te arrebatar. Eles não estão nas mãos de Jesus, nunca estarão. Você está percebendo? Só que vai chegar um dia que o próprio Deus preparou, que nós todos vamos ver de uma forma mais contundente e de uma forma definitiva a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vai ter um dia especial que essa diferença vai ser muito maior do que a diferença que nós vemos hoje. Amém? Há uma passagem no livro de Êxodo. Vamos lá. Êxodo, capítulo 10. É o segundo livro da Bíblia, né? Versículo 21 a 23. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito,
trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Olha a distinção que Deus fez entre Israel e o Egito. O Egito mergulhado em trevas, ninguém conseguia enxergar um ao outro, numa escuridão violenta. Em Israel havia luz em todas as suas habitações. Olha, isso vai acontecer naquele dia que o Senhor preparou. Vai acontecer exatamente isso aqui. Volte lá em Malaquias. Malaquias capítulo 4, agora, versículo 1. Deus continua. E ele diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidades serão como restolho, como lixo, né? O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha, o julgamento de Deus, irmão, sobre os soberbos, sobre todos aqueles que cometem perversidade, sobre todos aqueles que vivem da impiedade, sobre todos aqueles que zombam da verdade de Deus, será severo, será um julgamento completo. O Senhor está dizendo, olha, eles vão ser consumidos como se fossem lixo. Você já viu quando você limpa um quintal e junta a porção de lixo, folha, papel, lixo, você junta assim e normalmente você faz o quê? Toca fogo no lixo, né? Você toca, olha, isso vai ser. Hoje eles estão aí, cheios de arrogância, cheios de prepotência, cheios de riqueza, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, muitos dizendo que não precisam de Deus, mas naquele dia que o Senhor preparou, todos eles serão transformados em cinzas. Aí você diz, pastor, e o que vai acontecer com os justos? O que vai acontecer com aqueles que servem a Deus? Qual é a diferença nesse dia? Leia o versículo 2 em diante. Leia, por favor. Ele diz: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer que nesse dia a justiça de Deus vai se cumprir na sua plenitude. Olha, irmãos, isto aqui na realidade é a volta ao começo, é a volta ao paraíso de Deus. Quando isto aqui acontecer, não haverá mais ímpios na terra, não haverá serpente, não haverá doenças, não haverá amargura, não haverá angústia, não haverá ansiedade, não haverá mais violência. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Extermina todos os ímpios e os justos. Os que servem a Deus reinarão com Deus para todo sempre. Amém? Agora haverá alegria, haverá paz, haverá regozijo, haverá liberdade, todo sofrimento vai ter fim. Jesus falou sobre isso em Mateus mesmo. O próximo livro é Mateus, capítulo 13. Vamos ver o Senhor falando sobre isto. Mateus, capítulo 13, versículo 40. O Senhor diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você vê? Ele vai mandar os seus anjos, eles vão ajuntar do seu reino todos que praticam a iniquidade, os filhos do diabo, a semente da perdição, que nunca se converte, que nunca vai dar ouvidos à voz de Deus, e os vai lançar numa fornalha acesa, o inferno. Esse ali haverá choro e ranger de dentes. E os justos resplandecerão como o sol, vão brilhar, vão resplandecer no reino do seu Pai. No capítulo 25 de Mateus, adiante um pouco. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Ele diz:
quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritas ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Você já imaginou isso? Você já imaginou o privilégio de você estar à direita de Jesus e ouvir da boca do justo: venham, benditos do meu Pai, tomai posse do reino. Olha o reino eterno que Deus preparou para vocês, o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Mas no versículo 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Agora a turma da esquerda vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem eram aquelas pessoas que estavam à esquerda? Anjos decaídos, anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus, e que aprove a Deus que eles também assumissem um corpo de carne. A Bíblia chama de filho do diabo, joio, cabrito, a planta que o pai não plantou, filhos malditos, e etc, etc, etc. Por isso que ele disse: olha, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Vamos lá, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim. Diga graças a Deus. No versículo 46: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então olha só, enquanto você estiver neste corpo de carne, irmão, enquanto você estiver nesse corpo que você tem agora aí, olha, coloque todas as tuas energias, volte todas as tuas atenções, coloque toda a tua força para as coisas espirituais. Nunca ponha as coisas materiais em primeiro plano. Você lembra que Jesus disse? Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, ganhar dinheiro, ficar rico, ficar milionário, receber uma casa própria, um automóvel importado, casa com piscina, muito dinheiro no banco. Foi isso que ele ensinou? Não, ele disse o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então sempre coloque as coisas espirituais em primeiro lugar. E tudo aquilo que for necessário para o teu viver diário, Deus mesmo vai providenciar para a tua vida. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Não tenha nenhuma dúvida. Essas seitas que proclamam a teologia da prosperidade, que ensinam a teologia da prosperidade, olha, elas têm causado muitos males aos filhos de Deus, aqueles que não têm conhecimento. Por que tem causado, pastor? Porque quando eles dão destaque aos bens materiais, quando eles dão destaque às bênçãos físicas, a cura de uma doença, né, como resultado da fé, como resultado da pessoa servir a Deus, eles estão na realidade transformando o cristianismo numa religião de supermercado. É isso que eles estão fazendo. Por isso que nós abominamos a teologia da prosperidade. Essa igreja aqui abomina isso. Nessa igreja aqui não se prega isso. Nessa igreja aqui não se crê nisto. O que é uma religião de supermercado, pastor? Ora, no supermercado, as pessoas vão, elas pagam e elas esperam em troca receber a satisfação das suas necessidades. É ou não é? Ela vai lá, paga, ela quer uma boa comida, uma boa carne, ela quer um arroz, ela quer um feijão. É assim que acontece no supermercado. Só que no cristianismo não é dessa forma. No cristianismo não é assim não. Dê uma oferta, desafie Deus, faça um sacrifício e Deus vai satisfazer a sua necessidade. Nunca, 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 nunca. No cristianismo, o nosso desejo deve ser Deus e somente Deus. Deus e somente Deus. Amém? Veja, por favor, no Salmo 42. Salmo 42. Versículo 1 e 2. Acompanhe, por favor, a leitura bíblica que o pastor vai fazer. Como suspira a coça
pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha só, a minha alma tem sede de quê? De Deus. Ele não disse a minha alma tem sede de dinheiro, a minha alma tem sede de ser milionário, a minha alma tem sede de ser uma pessoa famosa. Não, essa minha alma tem fome e sede de Deus. Você tem tido fome e sede de Deus? Você tem ansiado pelo pleno conhecimento de Deus? Você tem sentido isso? Ou a tua motivação é receber de Deus bens materiais? Porque eu passei 12 anos da minha vida espiritual enganado, não tinha conhecimento de Deus, e a minha motivação era receber de Deus bens materiais. E é isso que motiva as pessoas nessas seitas aí fora. A motivação é sempre isso. Observe os programas de televisão, observe os programas de rádio que eles apresentam, é sempre levando as pessoas a terem motivação a receber de Deus bens materiais, ou então bênçãos físicas. Venha, se você vier, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Apresenta um testemunho, a pessoa diz, não, depois que eu vim e estou servindo a Deus, olha, a minha vida mudou, eu era mendigo, agora sou empresário, olha, eu andava a pé, agora ando num carro importado, eu era assim, eu era assado. É sempre desta forma aqui. Não, a nossa motivação tem que ser com as coisas espirituais. Fome e sede de Deus. O apóstolo Paulo foi um exemplo fantástico disso aqui. Eu vou mostrar para você em Filipenses. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Epístola de Paulo à igreja de Filipos. Está depois de Efésios. Capítulo 3, versículo 7. Olha o que Paulo diz aqui, versículo 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quer dizer que o maior desejo de Paulo não era ser o melhor pregador, não era ser o líder, não era possuir riqueza, não era possuir fama. O maior desejo de Paulo, ele diz aqui, era conhecer profundamente a Jesus Cristo, era conhecer profundamente a Deus. Amém? Era um homem que tinha muito prestígio, era um homem que enquanto estava na seita dos fariseus, enquanto servia aos fariseus, olha, tinha um prestígio muito grande, tinha muitos benefícios. Era um homem que era muito benquisto, era um homem que desfrutava da glória dos homens, mas ele disse, olha, tudo isso que para mim era lucro no passado, tudo isso que para mim eu considerava como uma coisa muito importante, tudo isso agora eu considero perda, eu considero refúgio, eu considero lixo. Nada disso para mim tem mais valor. Agora o que eu tenho valor, o que é importante para mim é o pleno conhecimento de Deus. Diga graças a Deus. No livro de João, João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse assim, estou indo muito rápido, eu aguardo, pode encontrar. João capítulo 17, versículo 3. Pronto? O Senhor disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você sabe que
A grande maioria do povo de Deus não conhece Deus. Não conhece o único Deus, acham que são três, acham que existe uma trindade. Pensam que Jesus, a quem Deus enviou, o Filho, é a segunda pessoa da trindade. Não sabem que Jesus era a perfeita encarnação de Deus, que o único Deus que criou os céus e a terra, ele se manifestou como Pai na criação, depois ele se manifestou como Filho, ele assumiu um corpo no ventre da Virgem Maria, e depois ele ressuscitou e ele continuou a sua obra na sua manifestação de Espírito Santo. Não se conhece Deus. Conhece um Deus pequenino. Se conhece o diabo. Oh, porque o diabo, porque o demônio, porque o diabo vai fazer, o diabo vai acontecer, o diabo vai voltar, ele volta com mais sete, o diabo está tomando conta de tudo. Apresenta um diabo grande, forte, destruindo tudo, e um Deus pequenino, impotente. Não conhece Deus. Não conhecem Deus, está aqui, ó. Uma certa ocasião, um homem perguntou a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. Você sabe qual foi a resposta do Senhor? Vou te mostrar em Mateus capítulo 22. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus respondeu. Veja a resposta de Jesus. Ouça. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Agora, você nunca vai amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, enquanto você não tiver um pleno conhecimento de Deus. Não vai nunca conseguir fazer isso aqui. Olha, tudo que você fizer para Deus, irmãos, tem que ser exclusivamente por amor a Deus. Você não pode fazer as coisas para Deus meramente por aquilo que Deus dá ou por aquilo que Deus faz. Por favor, não faça isso. Não faça as coisas para Deus apenas visando receber de Deus alguma coisa, visando receber de Deus a cura de uma doença, visando receber de Deus um emprego, visando receber de Deus uma bênção financeira. Nunca faça isto. Tudo que você fizer para Deus, faça exclusivamente por amor a Deus, por gratidão a Deus. Amém? No Salmo 73, Salmo 73, versículo 3. Olha o drama que o salmista viveu por não compreender essas verdades. Ele disse: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Você vê, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Depois no versículo 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha, irmãos, o salmista, ele chegou a desejar ser como os ímpios, ele chegou a desejar possuir as riquezas que os ímpios possuíam, mas no momento que ele entrou no santuário de Deus e ele atinou para o fim dos ímpios, aí eles: não quero mais ter o que eles têm, não desejo mais essas coisas. Aí houve um momento que ele disse: caramba, como é que é possível? Como é que pode? Eu cheguei a invejar os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quando eu via que muitos ímpios vivem a sua vida sem ter preocupações, um corpo sadio, um corpo robusto, eles não partilham da canseira dos mortais, eles não são afligidos como os outros homens, e eu cheguei a desejar ser como eles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Veja o que ele diz no versículo 25. Versículo 25. Ele disse: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Olha, ele disse: na terra não há nada que eu deseje mais para a minha vida, a não ser Deus. Ele disse: só Deus no céu, só Deus na terra. É isso que ele está falando aqui. Olha, meu irmão, minha irmã, a Bíblia está cheia de ensinamentos que mostram essa verdade aqui. Sabe, a coisa mais preciosa para a minha vida, para a tua vida, tem que ser Deus. Deus nos céus, Deus na terra, Deus em tudo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu
entendimento. Lucas 14, perdão. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 14, versículo 26. Jesus disse assim, vou ler: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que significa essas palavras aqui? Significa que o Senhor Jesus Cristo, que as coisas de Deus, que as coisas do reino, que as coisas espirituais tem que ser a coisa mais importante da minha vida. Eu tenho que amar o Senhor antes de qualquer outra coisa nesse mundo. Você tem que amar a Deus antes de qualquer outra coisa nessa terra. Será que Jesus está em primeiro lugar na tua vida? Será que Jesus está acima do teu pai? Está acima do amor que você tem pela tua mãe? Do amor que você tem pelos teus filhos? Será que Ele é mais importante do que o teu trabalho? Ele é mais importante? Olha o que ele disse aqui. E se alguém, seja ele quem for, não vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmão, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele disse, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor, não pode. Quando você vê uma pessoa colocando Deus em segundo plano, dando prioridade às coisas desse mundo, dando prioridade à sua própria vida, não pode ser visto como discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo, meu irmão, ele coloca Deus, ele coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Eu não coloco nada nem ninguém nessa terra acima de Deus. Nada. Olha, se depender de eu ter que fazer alguma coisa para ter uma vida melhor, quarta-feira à noite, ou domingo de manhã ou à noite, eu vou morrer na miséria, porque eu não faço. Não tem jeito. Quarta-feira à noite eu estou na igreja. Domingo de manhã eu estou na igreja. Domingo à noite eu estou na igreja. Não tem jeito, não dou prioridade a nada. A minha prioridade é Deus. Deus está em primeiro lugar, meu irmão. Nada é mais importante do que Deus para a minha vida. Você tem posto Deus em primeiro lugar? Deus tem sido mais importante do que o teu trabalho? Do que a oportunidade de você ganhar uns trocados a mais? Pense nisso aí. Olha o que Paulo falou a respeito disso em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa isso? Significa você servir a Cristo, você obedecer a Cristo, você ter o Espírito de Cristo, você se tornar um Espírito com o Senhor. Olha, foi exatamente isto, irmão, que o salmista descobriu quando ele adentrou o santuário de Deus. Olha, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, é disso que nós precisamos. Não é dessas coisas que os ímpios têm. Nós precisamos disso aqui. Não é dessas coisas que o mundo tem dado tanta importância. Você não precisa ficar aí obcecado. Oh, Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar aquilo. Oh, eu estou indo à igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, para Deus me dar minha casa própria, para Deus me dar um automóvel, para Deus fazer eu ganhar muito dinheiro, para Deus fazer a minha empresa crescer, abrir novas filiais. Oh, não. O bem mais precioso desta vida, sabe qual é? É você estar nas mãos de Deus. Esse é o maior tesouro. Essa é a coisa mais importante, porque tudo mais dessa vida passa, meu irmão. Tudo mais dessa vida vai passar. Agora, se você estiver nas mãos de Deus, você vai estar nas mãos de Deus eternamente. Diga eternamente. Não passa. Eu disse hoje de manhã aqui, a vida é tão curta, né? Às vezes, a pessoa vive 70 anos. A média de vida do brasileiro é 65 anos.
Quando a pessoa chega a 70, já está com lucro. Mas o que representa 70 anos? Não, mas é verdade. Passou dos 70, já é lucro. Porque a média de vida do povo brasileiro é 65 anos. A maioria do povo brasileiro não passa dos 65. Então, quando você passa, já está lucrando. Mas eu pergunto, o que representa 70 anos de vida? Nada. Absolutamente nada. Você já pegou uma fotografia sua há 30 anos atrás? Quem já tem a idade mais avançada? E você olhou assim e viu lá você bonitão, bonitão, bonitona, né? Sem ruga, né? E você diz assim, caramba, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E no entanto já se passou 30 anos, já se passaram 40 anos. Quando você olha para o teu filho, você que tem filhos, eu disse hoje de manhã, quando eu olho para o meu filho mais velho tem 20 anos, eu digo, meu Deus, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava no Rio de Janeiro, pegava ele no colo, tinha meses de nascido, e já se passaram 20 anos. Um dia desse eu estava mexendo nas fotografias antigas, minha filha estava mexendo, ela disse, papai, olha aqui tu. Aí me mostrou uma foto minha. Eu olhei a fotografia assim, né? Magrinho, sem barriga, não usava óculos, né? Um jovem charmoso. Hoje eu sou um coroa charmoso, mas naquela época era um jovem charmoso. E eu olhei assim e digo, meu Deus, parece que foi ontem. Mas já se passaram 30 anos, 40 anos. Já correu, o tempo já correu. Então a vida é nada, meu irmão. Então por que você vai gastar o pouco tempo de vida que você tem na carne preocupado com bens materiais? Se a vida passa como estalar de dedos. Não, você tem que gastar as tuas energias, você tem que gastar o teu tempo com as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são eternas. Diga, são eternas. Amém? Bens materiais passam, meu irmão. A vida passa como um sopro de vento. É rápido assim, tchuc, entendeu? Rápido. Veja também, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que o apóstolo São Paulo diz aqui. Se a igreja entendesse isso, hein? Ele disse, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. Ele disse, olha, os sofrimentos que eu passo nesse mundo, os sofrimentos que eu enfrento nesta vida, são nada, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo disse, olha, tudo que nós passamos nesse mundo é nada, não dá nem para comparar com a glória que vai ser revelada em nós lá na frente. Ele estava falando da vida eterna com Deus. Você sabe o que é que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Olha, ninguém melhor do que Paulo para falar de sofrimento, viu? Ninguém melhor do que este homem aqui, o maior dos apóstolos. Em 2 aos Coríntios, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 em diante. Olha como este homem sofreu. E era o maior dos apóstolos, viu? Ele disse, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Que diferença de hoje, não? Hoje, aqueles que se dizem apóstolos, aqueles que se dizem homens de Deus, pregadores de Deus, querem fazer a obra, querem fazer o trabalho, querem evangelizar, querem pregar no outro estado, só vão se for em avião de primeira classe, e se for da Varig, hotel 5 estrelas, veste as melhores roupas, come as melhores comidas, ganha os salários de marajá. São verdadeiros marajás da fé.
Olha o apóstolo, São Paulo. Olha o que era a vida dele. Versículo 26. Em jornada muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes. Não é essa vigília religiosa não, viu? Vamos fazer uma vigília de 11 da noite às 5 da manhã. Não, a Bíblia não fala nisso. Quando a Bíblia fala de vigília, ela está falando de extensão do trabalho, prolongamento do trabalho, o que nós chamamos de hora extra. Paulo disse, muitas vezes em vigília, muitas vezes tive que prolongar o trabalho. Era para eu parar o meu trabalho 6 horas da noite e eu tinha que prolongar até a madrugada, porque a necessidade exigia. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Esse jejum aqui que Paulo se refere, não é esse jejum que os crentes gostam de fazer para mover a mão de Deus. Irmão, faz um jejum para mover a mão de Deus, faz um jejum para Deus te abençoar. Esse jejum que Paulo está se referindo aqui, irmãos, no texto grego original, tem que conhecer Bíblia. Esse jejum aqui é aquele jejum que a maioria do povo brasileiro faz. Sem nunca ir numa igreja. A pessoa acorda 5 horas da manhã, 4:30 da manhã para ir trabalhar, né? A maioria dos trabalhadores, aí acorda de madrugada, levanta rápido, tem que pegar 2, 3 ônibus, senão não chega na hora, sai de casa sem tomar nem um golinho de café, e chega no trabalho e já começa a trabalhar. Quando está lá para 11 horas, está chegando perto da hora do almoço, ele vira para o colega e diz, meu irmão, estou com a fome, rapaz, estou em jejum até agora. Ele não é de igreja, ele não frequenta igreja, estou sem comer nada até agora, tive que sair de madrugada, não deu tempo de comer, não tive dinheiro para parar, para fazer um lanche, comecei a trabalhar, estou aguardando a hora do almoço, estou em jejum até agora. Paulo disse, olha, muitas vezes eu passei fome e sede, ou seja, não tinha mesmo, e outras vezes em jejuns, pela necessidade, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Que coisa impressionante, hein? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 em diante, Paulo disse assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, mas como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Só eu já tenho experiência de tudo. Já passei fome, já tive fartura, sabe? Já fui honrado, já fui desonrado. Eu tenho experiência de tudo. Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele disse, eu posso todas as coisas. Eu saio vitorioso em toda e qualquer situação que a vida me apresente. Seja ela boa, seja ela má. Amém? E no Salmo 73, vamos voltar ao livro de Salmos, versículo 26. O salmista diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Diga graças a Deus. Diga, Deus é a fortaleza do meu coração. Diga, Deus é a minha herança para sempre. Então, não importa as lutas que você tenha que enfrentar na vida, não importa se venham crise, não importa se venham provações, não importa se levantam inimigos, não importa se vêm decepções, não importa se vêm calúnias, não importa se vêm problemas. Olha, aconteça o que acontecer, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai continuar sendo a fortaleza do teu coração, Ele vai continuar sendo a tua herança para sempre. E esta herança ninguém pode roubar de você. Ninguém pode te tirar. Você pode receber uma herança de milhões de dólares e perder tudo. Quantos que recebem e perdem? Você pode receber uma fortuna e roubarem a tua fortuna. Agora,
essa herança que ninguém pode tirar das tuas mãos. É para sempre. Quer dizer, você nunca vai ficar desamparado, você nunca vai ser envergonhado, você nunca sairá das mãos de Jesus Cristo. Amém? Pastor, mas e o diabo não pode me tirar das mãos de Jesus? O diabo não pode armar uma cilada? Que diabo armar cilada, meu irmão? O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. O diabo, ele já foi vencido pelo nosso Deus. Está escrito. Ele está amarrado. Os demônios estão em algemas eternas. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está ou não está? Eu estava ontem à tarde num site evangélico na internet, falando com um irmão da nossa igreja que está na Espanha. E aí nós estávamos conversando e falando sobre essas verdades aqui. E aí entrou um irmão de uma dessas seitas de corrente aí. E ele disse assim: pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo: pode. Eu só estou acompanhando o teu papo aí, estou vendo o que o senhor está escrevendo aí com outro irmão. E vocês estão falando que o diabo foi derrotado, que o diabo não pode mais tocar, que o povo de Deus não conhece essas verdades. E ele disse: e as pessoas que manifestam nessas igrejas? Você vê? Qualquer coisa que o diabo arme, que pareça ser contrário à Bíblia, as pessoas preferem ficar com aquilo do que ficar com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. E você? Hã? Deixa eu mostrar para você rapidamente, só para a gente ficar com mais paz no nosso coração. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 21. Marque aí na tua Bíblia. Então Jesus disse assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quer dizer que havia um valente bem armado, que guardava em segurança todos os seus bens. Quem era esse valente bem armado? O diabo? Não, o valente era o diabo. Mas ele disse: mas vindo um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava, toma-lhe os despojos. Eu pergunto: o mais valente venceu o valente ou não venceu o valente? Venceu ou não venceu? Venceu. João capítulo 12, versículo 31. Eu falei no programa de rádio de manhã, né? 90% do povo evangélico, se você perguntar quem é o príncipe desse mundo, eles abrem a boca, chega a boca fica cheia. O diabo. Vai gostar do diabo assim lá no inferno, meu irmão. Como é que se gosta dessa figurinha desprezível, hein? Como é que se gosta do diabo? Como é que se fala do diabo? Como é que se fala do demônio? Em muitos lugares, o culto nem parece ser culto a Deus, parece ser culto ao diabo. Que só se fala do diabo, porque o diabo faz, porque o diabo acontece, porque cuidado com o diabo, porque ele está em teu redor, porque ele pode voltar com mais 7, porque ele está no teu filho, ele pode pegar o teu marido. Olha, a pessoa sai da igreja, irmão, apavorada, aflita com esse tal de diabo. Eu era assim. Eu via diabo em tudo quanto é lugar. Eu já contei aqui, igreja. Se um filho meu tivesse uma febre, me ensinaram isso, né? Eu já colocava a mão e dizia: o demônio que está colocando a febre, sai! Como é que pode um demônio entrar no teu filho, rapaz? Nunca que isso pode acontecer. Nunca. Olha o que Jesus falou, versículo 31. Estava se aproximando o momento do Senhor ir para a cruz do Calvário. E ele disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Agora na cruz, eu pergunto: foi expulso ou não foi expulso? Hã? Responda, foi ou não foi? E como é que a maioria dos pastores, a maioria do povo de Deus diz que o diabo é o príncipe desse mundo? Se Jesus disse: olha, agora na cruz o seu príncipe será expulso. Na cruz ele venceu o diabo. Hebreus 2,14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Pastor,
Eu tenho 20 anos de igreja, pastor. Nunca li essas coisas na Bíblia. Nunca ouvi um pastor pregar sobre isso. Eu só ouço os pastores falar do endemoniado gadareno, que tinha 2000 demônios, e que os demônios saíram e entraram nos porcos, e ficam dizendo, cuidado, que se ele entrar em você, ele faz você cair dentro do abismo, como fez com os porcos. Pois é. Eles só falam coisas que aconteciam antes da cruz. Aí colocam medo nas pessoas, em cima desse medo vem a manipulação. Se você sair daqui, o diabo te pega ali na esquina. Cuidado. Aí a pessoa não quer mais sair dali, com medo do diabo pegar ela na esquina. Igualzinho no centro de macumba, né? A pessoa vai para o centro espírita. Se um dia ela pensar em sair, aí lá vem as ameaças. Ele vai matar o teu filho, vai matar o teu marido, vai te colocar uma doença. Aí a pessoa fica com medo, fica escrava a vida inteira ali. Como eu tinha medo disso. Como eu tinha medo de perder a minha salvação, meu irmão. Porque diziam que salvação se perdia, eu dizia, Deus que me livre. Como eu tinha medo desse tal de diabo voltar com mais 7 para a minha vida. Não conhecia a palavra. Vamos lá, Hebreus 12:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, todo filho de Deus um dia participa de carne e sangue. Ele foi criado como um ser espiritual e um dia ele é revestido de carne no ventre da mãe, né? Mas o sábio Salomão diz em Eclesiastes que quando chega o dia de você morrer nesse corpo, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Aí ele diz, da mesma maneira que os filhos de Deus um dia participam de carne e sangue, assumem um corpo, destes também ele, destes o que? Carne e sangue, ele quem? Deus igualmente participou. Deus não se fez carne no ventre da Virgem Maria? João não diz, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. Deus se encarnou no ventre de Maria. Para quê? Para que por sua morte, a morte do corpo, porque Deus não morre, né? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu ou não destruiu? E como é que ficam chamando Jesus de mentiroso? E como é que ficam conclamando as pessoas a fazerem corrente? Como é que ficam colocando medo das pessoas, dizendo que o diabo está solto, que o diabo faz, que o diabo acontece? Será que Jesus não fez a obra completa? Será que Jesus perdeu viagem? Não, ele disse, está consumado. Ele consumou todas as coisas. Então o valente amarrado, o príncipe desse mundo expulso, o tal de diabo destruído, e os demônios. Judas, epístola de Judas, antes de Apocalipse, versículo 6. Judas, versículo 6. Diz assim: todos encontraram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Quem são esses anjos que abandonaram o seu estado original, que abandonaram o seu próprio domicílio, que saíram dos céus? Aquela uma terça parte que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus, foram expulsos dos céus, se transformaram nos demônios, né? O que Jesus fez na cruz do Calvário com eles? Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como é que os demônios estão hoje? Em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Amém? Pastor, mas lá perto de casa, pastor, tem uma tal de igreja lá, e às vezes eu ouço gritos, as pessoas e diz que é o demônio, que é o capeta, que é a pombagira, que é o preto velho, que é não sei o que, diz que tem uma legião de demônio. É mentira. É mentira. Quando eu fiz parte da seita universal, não conhecia essas verdades aqui. Se conhecesse essas verdades aqui, se eu tivesse tido um pastor que me ensinasse essas verdades que hoje eu ensino para a igreja, eu nunca teria passado nem na porta. Nem na porta. Mas não conhecia. O Senhor diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Quando você não tem conhecimento, meu irmão, é uma tristeza. Você é enganado de todas as formas e maneiras. Em uma certa ocasião,
Estava havendo uma reunião, né? Entre aspas, de pastores. E aí um dos pastores, eu acho que um pastor de Belém, disse assim: bispo, olha, manifestou um demônio muito forte lá na igreja. Olha, foi mais de 20 obreiros para segurar, e o demônio fazia e jogava o obreiro para o alto. Jogou banco, subiu no altar, quebrou o som da igreja. Olha, foi uma tragédia com o demônio. Aí o tal de bispo disse assim: olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu passar um macete para vocês. Quando isto acontecer, não deixe nenhum obreiro ir lá. Vai você que é o pastor. Por exemplo, vem cá, Érico, você está mais perto. Já viu alguém manifestado como acontece essa seita? Mais ou menos? Muito bem. Sabe qual foi o macete? Vamos supor que ele manifestou aqui: em nome de Jesus, o demônio não sei de quê, o demônio está lá no pinico do quarto dele. Vem aqui, o demônio do pinico. Viu o demônio do pinico? Aí vai quando você manifestou um demônio fortão aí. Vai, imita aí. Bom, você é bom de teatro, vamos lá. Aí ele disse: só não deixa o obreiro ir não. Você vai lá. Aí eu ia fazer assim. Olha o macete que ele deu. Chega no pé do ouvido e diz: olha, pare com a palhaçada, senão eu vou te levar lá dentro, você vai levar uma série de pancadas. Acabava o demônio. Você está compreendendo? Olha, e era bater e valer. De vez em quando aparecia um desse tipo aí. Aí eu pulava, pegava pelo cangote, chegava no pé do ouvido: meu irmão, para, senão eu te levo lá dentro, você vai apanhar até dizer basta. O cara parava. É demônio? Não. Olha, é uma histeria da mente. Eu falo por experiência própria. Eu falo porque eu vivi com isso 12 anos, meu irmão. Só que eu não tinha o conhecimento da verdade. Mas mesmo sem ter o conhecimento, quantas vezes a minha cabecinha ficava perturbada? Porque eu lia a palavra, eu lia lá Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu ouvia que todas as vezes que alguém estava possesso de um demônio, ou os apóstolos, Jesus, mandava o demônio sair e nunca mais voltava. E eu dizia: por que aqui a pessoa vem, manda uma vez, não sai, manda duas, às vezes manifesta hoje, de tarde, se voltar à noite manifesta de novo, daqui uma semana vem, outra vez o diabo está lá, e manda sair, e volta o diabo, e manda demônio para lá, e manda demônio para cá. Tem gente que está se libertando há 30 anos, parece prestação do BNH. BNH não é assim, né? A pessoa passa a vida inteira pagando, não paga nunca. Está aqui, ó. Os demônios estão em algemas eternas. Amém, meus irmãos? Há possibilidade de um demônio, o diabo, Satanás, atingir a vida de um filho de Deus hoje? Não. Não há esta possibilidade. Isso aí só acontecia com os filhos de Deus antes da cruz do Calvário. Uma vez que o Senhor fez a obra completa, Paulo diz em Colossenses 1,13, Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas. O império das trevas era desde o jardim do Éden até a morte e ressurreição de Cristo. Com a morte e ressurreição de Cristo, acabou o império das trevas. Aquilo que você vê em Mateus, Marcos, Lucas e João era o império das trevas. Demônio entrando, demônio saindo, demônio voltando com mais 7. Quando Jesus veio, amarrou o valente, destruiu o diabo, colocou os demônios em algemas eternas, expulsou o príncipe desse mundo, nos libertou, a todos nós, filhos de Deus, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Onde é que nós estamos hoje? No reino do Filho do seu amor. Quem é que reina hoje nesse mundo? Jesus. Ou é o diabo? Por isso que às vezes Deus usa até um ímpio para falar verdades que a igreja não fala. Uma vez Deus usou uma jumenta, não foi? Para falar com o profeta Balaão. Não tinha quem falar, Deus disse: a jumenta vai falar com ele.
E a jumenta começou a falar, e o profeta, ai Deus do céu, uma jumenta falando. Pois é, eu estou falando através da jumenta. Às vezes Deus fala através de um ímpio. Tem um compositor baiano que fez uma música, fez muito sucesso no Brasil, que diz assim: na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Já ouviu isso? Lembra disso? É preciso um ímpio falar isso, irmão. Quem devia dizer isso era a igreja. A igreja diz que o diabo está dentro dela. Você vai nas seitas, só dá diabo. Vai nas igrejas evangélicas, os crentes vendo o diabo em tudo quanto é lugar. Eu vi, pastor, eu vi no altar da igreja. Parecia um rato peludo correndo assim. Parecia uma aranha caranguejeira. Que aranha caranguejeira? Que rato peludo, coisa nenhuma. Na casa do Senhor não existe Satanás. Aqui existe o Espírito Santo. Aqui existe anjos de Deus acampados ao nosso redor, meu irmão. E para terminar, Romanos capítulo 8, versículo 35. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Alguém pode te separar do amor de Deus? O diabo pode? O inferno pode? O pastor pode? Não, ninguém. Diga ninguém. Então fala para o teu irmão: das mãos de Jesus ninguém te arrebatará mais. Diga: das mãos de Jesus ninguém te arrebatará mais. Eis aí mais uma vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou aí.